Amados irmãos, muito bom dia na santa paz de Cristo Jesus. Amém. Manhã de quarta-feira, madrugada ainda, desta quarta-feira, dia 29 de abril de 2026. Nós sempre gravamos no final da noite anterior. Somos os vossos irmãos em Cristo, Fernando e Esther Koning. Amados irmãos, sejam bem-vindos e todos abençoados no Senhor. Amém. Eu sei que cada um de vocês tem suas dificuldades. Cada um espera na palavra a solução para o problema. Mas se tu não colocar em ação a tua fé, e a tua inteireza de coração, que é um coração puro, reto diante de Deus, com uma boa intenção de saber aplicar bem aquilo que tu receber dele, tu vais receber a orientação dele. Tu vais entender quando ele diz, hoje não, amanhã sim, hoje não vou te dar. Ou quem sabe ele diz, eu não vou te dar isso que você está pedindo, porque não serve para ti. E nós temos que entender, se o nosso amor por ele supera as nossas dificuldades de entender, as nossas incredulidades, nós vamos com certeza sempre ser vencedores. Amados irmãos, nós somos agradecidos a todos que nos ouvem todos os dias, têm tido a paciência de ouvir o santo evangelho de Jesus na sua simplicidade, falando sempre, apontando sempre para o dia da eternidade. O Senhor faz todas as coisas que ele achar por bem nos fazer aqui, segundo a nossa fé. Mas o nosso alvo, a nossa missão, o nosso lema maior deve ser vida eterna. O Evangelho tem começo, tem meio e tem fim. Nós vivemos nesse meio. Daqui podemos ir para frente ou voltar para trás, nos desviar do caminho. Nós precisamos ficar firmados nele até o fim. Olhe para as 7 cartas que estão lá no Apocalipse, as 7 cartas da Ásia Menor, e em todas elas tem uma pequena frase, ao que vencer. Ao que vencer. Nós temos que batalhar pela fé. Eu não sei, irmãos, às vezes eu penso, será que é só nós, os mais antigos, que pensamos nisso? Creio que não. Desde que você é igreja, crê na palavra e sabes para onde estás indo e aprendeste o jeito de caminhar no caminho santo também, tens a mesma responsabilidade das gerações mais velhas, a mesma coisa. Então vamos ter, irmãos, sempre essa visão do céu. Agradecemos também pelos inscritos, pelos que fazem seus comentários e pelos que compartilham a palavra. Sejam sempre bem-vindos aqueles que estão chegando agora, fazendo parte desta família, Cristo em vós, esperança da glória. Esse é o nosso lema real, irmãos. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Aquilo que estava oculto, encoberto, aquele mistério que ninguém sabia, mas através de Cristo e da sua mensagem foi-nos revelado. Cristo em vós, esperança da glória. Examine a tua vida e vê se Cristo está em ti. Se a mensagem dele faz diferença entre ti e este mundo. Faça esse exame todos os dias e mantenha contigo o culto do teu raciocínio sempre em atividade, sempre aberto. Ele nunca fecha.
o culto santo da nossa mente. O apóstolo Judas, chamo ele de apóstolo Judas, a pequena carta que ele escreveu, lá, quando só encontramos nessa carta 25 versículos, mas todos os 25 versículos foram tirados do coração de um homem, de um servo de Deus, que se preocupava com os seus irmãos. E ele começou a carta dizendo: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. E nós sabemos que Tiago era irmão do Senhor, Judas, irmão de Tiago. Ele poderia ter se identificado: olha, eu sou irmão do Mestre, eu sou irmão do Senhor. Jesus era o irmão mais velho, nós sabemos disso. Maria teve ele na sua virgindade como obra-prima, obra gloriosa do Espírito Santo em Maria, que nasceu o Salvador do mundo, se encarnou, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Judas poderia se identificar assim, pois Maria, conforme a Bíblia nos ensina com toda a clareza, ela teve outros filhos. Entre eles estava Tiago e Judas. E Judas, irmão de Tiago, servo do Senhor Jesus Cristo. Aos chamados santificados em Deus Pai e conservados em Cristo Jesus. Repito a saudação de Judas. Irmão é servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Versículo 2, ele diz: misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados. Se nós tivermos essas qualidades, irmãos, misericórdia, fomos salvos e vivemos pela misericórdia. E sabemos que o Senhor tem misericórdia de quem tem misericórdia. Se nós não temos misericórdia nem de nós, às vezes, irmãos, como vamos ter misericórdia dos outros? E como vamos querer participar das misericórdias do Senhor? Não tem como. Então, misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados. Isto aqui já preenche toda a nossa vida. Misericórdia, paz e amor. Versículo de número 3, ele diz: amados, procurando eu escrever-vos escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, simples, que todos podem ter acesso e entender. Ninguém vai dizer naquele dia: eu não entendi, Senhor, a mensagem. Era muito complicada a palavra, era muito gramatical, ou palavra numa linguagem muito sublime que eu não consegui entender. Não, é simples, é sublime, mas é simples. É simples. Versículo de número 3 que eu estou lendo diz assim: amados, procurando escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Uma vez. Quando nós nos chegamos a Cristo, porque cremos nele, aí está o Salvador. Então eu vou me chegar a ele. A fé você vai receber, porque tu creu nele, ele vai te dizer: agora eu vou te dar uma essência divina que vai te conservar crendo em mim. E crendo que eu sou poderoso para fazer muito mais do que aquilo que tu imaginas. A fé. E assim nós vamos seguindo, irmãos, o nosso caminho. E a preocupação de Judas era com os falsos ensinadores
que já estavam proliferando, começando a atacar a igreja naqueles dias. Homens cruéis, como disse o apóstolo Paulo. E a preocupação dele. Ele escreveu essa pequena carta de 25 versículos, a impressão que tem, parece que a biblioteca já estava fechando, ele disse, não dá para abrir um espaçozinho para mim aí, para deixar a minha carta. João já deixou as cartas dele, Pedro já deixou as cartas dele, Paulo, o apóstolo, deixou todas as cartas dele, está lá o Apocalipse, não tem um lugarzinho para mim. Então eles deixaram, antes do Apocalipse, está a bendita carta de Judas, o servo do Senhor, irmão de Tiago, que nos ensina, e a Bíblia continua, a palavra de Judas aqui, continua com total validade, nos ensina a batalhar pela fé. Queridos irmãos, a Esther vai falar um pouquinho e nós vamos prosseguindo, vamos ouvir. Irmãos, coisa linda a pessoa ser humilde, né? Coisa linda. Ele podia, como muitos a gente vê, antes de falar ou escrever alguma coisa, primeiro ele diz tudo que ele é. Eu sou isso, eu sou aquilo outro, eu sou aquilo. Vem na frente da palavra. Não, a palavra tem que vir na frente. E interessante que eu acho é que ele estava com ideia de escrever outra coisa. O que ele pensava era na salvação comum, como já foi falado. Mas daí veio como que se o Espírito Santo dissesse, não, tu tens que falar sobre a fé. Porque a fé vem por nós ouvir e ouvir a palavra de Deus. E assim ele começou a exortar, exortando esses maus elementos que naqueles dias já estavam ali. Imagine, irmãos, se hoje, que está bem pior, essa carta não é direcionada a nós também. Com toda certeza. Com toda certeza. Ela é válida, muito válida muito para atual, nós. Muito atual. Muito atual para os nossos dias. Irmãos queridos, aqui no verso 20, nos diz assim, como meu esposo já falou, tem só 25 versículos. Um capítulo e 25 versículos. E aqui agora no verso 20 nos diz assim, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmo sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Quem é que faz nos ler a palavra? E o Espírito Santo unge a palavra, ela é ungida pelo Espírito Santo. Então, nós temos que ter orando no Espírito Santo e dizendo, Espírito Santo, ajuda-me, aumenta a minha fé. Eu estou sentindo que a minha fé é pouca. A minha fé está tão fraquinha. Aumenta a minha fé. Me ajuda, Espírito Santo. E esse Espírito Santo foi aquele que Jesus disse, eu vou, mas vou deixar convosco o meu Espírito, e ele vos fará lembrar de todas as coisas, até aquilo que nós não lembramos, o Espírito Santo faz nos lembrar. Como é gostoso, como é maravilhoso, quando nós falamos alguma coisa da palavra de Deus, e de repente já vem outro versículo, às vezes lá do começo ou lá do fim, ou do meio da Bíblia. É o Espírito Santo que está nos ajudando. E aqui no versículo 21 diz assim, conservai-vos a vós mesmo no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Tudo isso é para a vida
eterna. E é essa vida eterna que nós estamos esperando e confiando que vamos entrar lá com Ele e morar com Ele um dia. A nossa dificuldade aqui, irmãos, é em nos manter salvos. Alguém pode dizer salvo uma vez, salvo para sempre. Mas a palavra de Deus esclarece isso para não deixar dúvida no coração de ninguém e ninguém achar-se autossuficiente, que uma vez salvo é salvo para sempre. Não, irmãos, nós temos que batalhar pela fé. Se nós não sermos fiéis até o fim, nós vamos perder. Verdade. O apóstolo Paulo, ele fala uma palavra muito simples. Aquele que pensa estar em pé, cuide para não cair. Não precisaria doutrina, irmão, não precisaria ensino, não precisaria nos preocupar todos os dias em nos manter isento do pecado. Ainda com toda a dificuldade que nós temos, poderíamos viver assim, tranquilos. Mas olha a preocupação de Judas, falando, leia a carta dele, são apenas 25 versículos nesta pequena carta. Você vai ver a preocupação daquele homem de Deus por aquilo que estava para acontecer. Aleluia, e já aconteceu. Aleluia. Quantas coisas nós estamos vendo nesses dias, irmãos, que são totalmente contrárias à vontade do Senhor. Só vou deixar para os irmãos lembrar aqui. Mas vós, amados, versículo 17, mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos dias que nos últimos tempos haveria escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, não sendo dirigidos pelo Espírito. Mas bem-aventurado aquele que é dirigido pelo Espírito. O Paulo escreve aos Romanos dizendo: ninguém sabe orar como convém, mas o Espírito nos ajuda a orar, nos ensina a orar como convém. Aleluia. Entrega o teu caminho ao Senhor, meu irmão, confia nele de todo o teu coração, cuidando da tua vida e olhando para o Calvário, aleluia, cuidando e não dando crédito às falsas doutrinas que estão por aí. Querido e soberano Deus, sim, nosso Pai, no nome de Jesus, teu Filho amado, nós te agradecemos pela tua palavra, simples, comum, como disse aqui o apóstolo Judas, simples. Ele também um homem simples, mas escreveu coisas profundas, gloriosas, que outros não escreveram, mas ele citou aqui. Sim. Sobre a nossa santíssima fé. Ah, quem dera, Senhor, aleluia, nós ser possuidor dessa essência divina, sim, a santíssima fé. Aleluia, aleluia, a santíssima fé. Aumenta a nossa fé, Pai, e dá-nos firmeza para nós vencer a batalha, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Amados irmãos, tenham um abençoado dia e nós, se o Senhor permitir, nós voltaremos amanhã. Glória a Deus.